This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast da ACE para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse episódio é muito especial. E é especial porque a gente está coroando um trabalho de vários meses que foi feito por mim e por dois dos sócios da ACE que estão comigo nesse debate. A gente vai discutir o nosso novo livro que se chama Transformação Radical. A gente vai explicar um pouquinho como é que foi o processo, como é que foi o livro, e a gente passa horas e horas discutindo todos esses assuntos aí. Vou chamar os meus comparsas. Sullivan Santiago, tudo bem, Sully? Bem-vindo. Fala, Pedro, obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, então, muito obrigado pela oportunidade de a gente discutir essa grande obra aqui em conjunto com o público. Legal. E também nosso querido Vitor Navarrete, que foi o nosso, a gente podia dizer, né, Sullivan, foi o nosso gerente de projetos do nosso livro, né? Garantiu que a gente entregasse no prazo, né, Sullivan? É isso aí, Vitor? A gente teve que fazer de uma forma bem ágil, né, Pedro? Sempre um prazer estar aqui novamente com vocês, meu amigo ouvinte, Pedro e Sullivan Santiago, nesse dia especial para falar do nosso livro, né? E tudo que a gente, nosso filho que está nascendo agora, e tudo que a gente aprendeu durante esse tempo de escrita. Foi muito legal. A gente vai falar um pouco sobre o processo, sobre o que tem no livro, sobre os conteúdos, e acho que é super rico aí para quem gosta de inovação, quem quer aprender mais sobre método, conhecer cases. Então, acho que vamos começar, acho que é legal falando de onde veio essa ideia. Em 2018 eu lancei um livro que se chama A Estratégia da Inovação Radical, que tinha a proposta de traduzir o que as empresas mais inovadoras do mundo fazem para princípios que qualquer empresa poderia usar, poderia trabalhar para se tornar mais inovadora. E esse livro, ele se a gente for pensar onde que ele se enquadra, ele se encaixa mais numa questão de mindset, né? Da forma de pensar, da forma de enxergar o negócio. E agora a gente está num momento em que muita gente nos pergunta dúvidas práticas sobre como que eu coloco isso de fato para rodar, que metodologias eu utilizo. E aí foi... Quando que foi que a gente começou a falar sobre isso? Olha, se não me falha a memória, em janeiro de 2019 a gente já estava começando conversa sobre isso, viu? Legal. E aí a gente fechou o contrato efetivamente com o editor Agente, foi mais ou menos quando, Sullivan? Te lembra? Bom, eu acho que foi no final do ano, viu, Pedro, ali de 2019, foi por ali. Janeiro, dezembro ali, tá por ali. Legal. E aí, obviamente, trouxe quem está nas trincheiras aí implementando, né? O Sullivan, além de ter estudado muito para colocar o My Innovation, que é a nossa plataforma de gestão da inovação no ar, também conduziu já milhões de workshops, professor, né, da ESPM, e o Vitor, que é o CEO aí do Cortex, tem aí muitos projetos nas costas, e a gente resolveu consolidar o nosso aprendizado, e aí vem um pouco, né, que eu queria até falar com o Vitor sobre isso, vem um pouco da nossa filosofia, porque tem muita gente que esconde as metodologias, né, tem muita gente que opta por segurar as metodologias, por não abrir, e a gente fez o oposto, né, Vitor? O que você acha de a gente é louco? Eu acho que um pouco né, mas qual a tua explicação aí? Muita gente pergunta para nós, né? Pô, mas você vai mostrar o nosso molho secreto aqui, todo esse aprendizado que a gente tem com as empresas, com os squads, com as startups, e é justamente isso. Então é mais democratizar mesmo a inovação, né? Hoje, cada vez mais, a gente conversa com muita gente e muita gente acha que inovação é algo muito difícil, né? Existe o mito de inovar, de fato não é fácil, né, fazer inovação.
mas o nosso grande objetivo é desmistificar a inovação, tornar a inovação mais fácil de se fazer, né? Tornar a jornada mais gostosa, mais simples, mais prática, através de metodologias, métodos, e todos os métodos que a gente traz no livro são métodos que a gente implementou com várias empresas, né? E muitos deles a gente não encontra em literatura alguma, né? Pode pesquisar aí, não vai ter, é o que a gente viu, implementou, e dentro de casa a gente tem uma cultura muito forte de sempre rever a metodologia, né? Isso é algo muito, muito forte na nossa equipe do Cortex. Então, o tempo inteiro a gente está revendo, será que essa é a melhor forma mesmo da empresa avaliar a inovação, o portfólio de inovação? Vamos testar no próximo comitê de inovação, vamos levar uma abordagem diferente, vamos olhar KPIs de uma forma diferente e tudo mais, e depois a gente sempre volta para dentro de casa para entender o que deu mais certo, o que não deu certo, né? Então a gente pegou o creme do creme e colocou à disposição dentro do Transformação Radical, e para ajudar, de fato, todo tipo de empreendedor, tanto aquele que está dentro da empresa, quanto aquele que quer fazer um negócio, não sabe como, e lá a gente também explica um passo a passo como fazer isso acontecer. Eu acho que existe um ponto de vista muito interessante que, de alguma forma, é considerar a questão do open source no mundo inteiro, né? Acho que isso mais ajuda do que atrapalha quando você compartilha o seu ponto de vista. E falando como esse, é como se a gente estivesse fazendo a nossa própria inovação aberta, né? Em conjunto. Eu tenho certeza que com os clientes em uma fase mais madura de mentalidade e agora na prática, com certeza, isso favorece todo o ecossistema. Então, eu tenho para mim que a gente vai com certeza melhorar em conjunto muito mais esse frame como todo. Eu acho que sempre tem aquela experiência, né, de você fazer uma receita ou ir num restaurante. Eu acho que isso não tira o mérito ace de abrir a metodologia, é uma questão aqui que realmente não vejo problemas. Agora, sabe o que é mais legal, assim, pessoal? Quando eu comecei em inovação, eu me lembro, eu não sei se o Pedro vai lembrar dessa, Pedro, quando eu te pedi 10 livros de inovação para inovação corporativa. Eu não sei se você vai lembrar desse dia. E aí ele me passa esses 10 livros, e assim, era tudo em inglês. Todos em inglês, não tinha uma literatura em português. E a gente percebe que tem falta de boas literaturas no mercado quando a gente precisa ir numa coisa mais profunda e tudo mais. E aí, todo workshop, que como o Pedro falou, já rodei milhares aí, sempre vem aquela assim, a pessoa, me dá uma recomendação, aí você fala o livro, desculpa, esse aqui não está traduzido, esse está traduzido, né? Assim, recentemente a gente viu que algumas boas literaturas foram sendo traduzidas, mas nem todas. Então, é muito bom saber que a gente agora está fazendo parte dessa história, né, de trazendo o que há de mais tecnológico em termos de metodologia de inovação poxa, totalmente tropicalizada, experimentada na cultura brasileira, né? E a gente tem uma cultura na ACE que acho que o pessoal talvez não conheça, né? Que a gente questiona muito, né? A gente questiona muito as metodologias. O pessoal talvez não saiba, mas, por exemplo, o Canvas, o Business Model Canvas, a gente não usa na ACE. A gente acredita que não é uma ferramenta boa para criar negócio. É uma ferramenta boa, talvez, para estudar, para aprender, né? Sobre modelos de negócio, mas a gente não acredita que seja uma ferramenta boa para criar. E como que a gente descobriu isso? Fazendo. Né? A gente descobriu isso nas trincheiras, a gente descobriu isso executando. Então essa postura de questionar tudo aquilo que vem, tudo aquilo que nos é apresentado, a gente tem muito forte. E outra coisa que acho que é legal falar também é o nosso objetivo, né? Por que a gente existe enquanto empresa ACE, né? A gente é um grupo de pessoas que quer transformar o Brasil através da inovação. E a gente faz isso não só no nosso core business, mas também formando gente, né, fazendo com que pessoas consigam ter acesso a isso que você falou, né, Survey? Tem tanto conteúdo em inglês, tanta coisa que não foi adaptada
né, para a realidade, não só idioma, mas também a realidade na aplicação dos métodos, e foi um trabalho muito intenso, né, de várias horas. A gente estava até calculando quantas horas a gente gastou e a gente investiu nesse trabalho, e foi um volume gigante, né, de investimento, mas principalmente porque a gente pegava cada ponto e discutia profundamente, a gente queria entender cases, aplicações práticas de mercado, e aí tem esse aspecto, né, Vitor? A gente, no meu livro, né, no Estratégia de Inovação Radical, eu venho com dezenas de cases, e não é diferente nesse livro. A gente trouxe muita coisa legal, né, Vitor? Como é que foi para ti essa experiência de mergulhar em tantas empresas legais, né? O Sullivan até fez algumas entrevistas fora do país, né? Então acho que esse foi um aspecto também bem importante do trabalho, né? E aí até fazer um gancho, dar um passo para trás, né? Quando você estava falando do Canvas, o Alexander Osterwalder, ele fez justamente isso, né? Ele pegou uma metodologia e ele abriu essa metodologia para o mercado. E isso permitiu com que outras pessoas conseguissem criar em cima da metodologia dele. Então existem várias ramificações aí do Business Model Canvas que hoje são usadas no mundo inteiro, né? Para os fins que para eles fazem mais sentido, mas isso foi graças a esse mindset de abrir a metodologia, né? E sobre as entrevistas, os cases, o livro ele é recheado de cases, a gente fala de vários segmentos e vários setores diferentes, mas a gente entrevistou alguns deles para entender um pouco o que acontece da porteira para dentro, né? A gente viu coisas que não são divulgadas, né, para fora. Então a gente falou com várias dessas empresas, a gente falou com o Bernardo da Stone, por exemplo, para entender qual é a cabeça, como que o time opera dentro da Stone, para pensar em como melhorar a vida do empreendedor, que é o varejista lá na ponta, né? E como é que ele desdobra a sua estratégia dentro da empresa, como é que ele coloca as metas. Então a gente foi a fundo nesses cases, a gente falou da XP, a gente falou bastante da Natura, como a Natura está investindo, por exemplo, em transformação digital, como que a gente inclusive fala de um programa de empreendedorismo que foi feito lá em conjunto com a ACE, que é o Coragem, como que isso ajudou a Natura. A gente, enfim, fala do BTG Pactual. Então, a gente procura explorar quais são os aprendizados, né, os erros e acertos na jornada de inovação dessas empresas. Legal, eu acho que esse para mim é o ponto mais legal, né? E acho que uma das coisas bacanas é que se a gente pegar os cases da inovação radical do livro anterior, as empresas estão crescendo, né? Elas estão, mesmo durante a pandemia, as empresas que estavam lá conseguiram ir muito bem, né? E daí falando em pandemia, né, Sully, a gente não podia deixar de fora, né, até porque a gente escreveu durante aí boa parte da pandemia, a gente acabou colocando, né, vários aprendizados que a gente teve durante esse momento, né, e aí a nossa dúvida era sempre, legal, a pessoa vai ler daqui a 2 anos, como é que vai pegar isso, né? A gente sabe que esse é um evento muito marcante, daqui a 2 anos ele ainda vai estar muito forte, mas quer comentar um pouco das nossas discussões em torno disso? A gente sempre acreditou aqui na ACE que momentos de restrição sempre são momentos propícios a gente pensar de forma diferente, né? Porque todo mundo sai da sua zona de conforto e teoricamente é obrigado a sair com uma solução inteligente do outro lado. E isso cria um ambiente muito favorável à inovação. Então, a gente sempre enxergou, assim, é claro que existe todo o lado complicado do Covid, mas por outro lado, abrem-se novas oportunidades incríveis de negócio e de ataque. Então, na nossa cabeça, desde o início a gente até fez uma carta ao mercado aberta, né, falando, olha, é a hora de jogar no ataque.
porque é onde empresas que são frágeis em gestão ou que são muito frágeis em inovação vão perder velocidade, é onde você pode aproveitar esse momento oportuno, né? Então, mas mesmo assim, o que é legal, né? A gente percebe, como você já citou, boas empresas que já eram boas antes do Covid, continuam boas durante o Covid, vão sair melhores após o Covid, mas o que é legal é que a gente também no livro traz exemplos práticos como isso, né? Então dá para perceber que eu vou até trazer um conceito que a gente fala no livro, né? A inovação, ela deixa de ser um evento esporádico e passa a ser uma competência que ela literalmente deve ser dominada de forma contínua, né? E isso mostra que a pandemia, as empresas que têm a inovação como competência reagiram muito melhor a essa questão. Então, acho que no geral o Covid ele abre oportunidades incríveis aqui. A gente também entendeu que, poxa, não há melhor momento para inovar senão na restrição. Legal. E vamos, acho que valeria a pena agora a gente cobrir um pouco dos pontos do livro aí para quem está ouvindo, entender o tipo de conteúdo que a gente está falando. E a gente podia falar rapidamente sobre cada um dos pontos. O livro, na verdade, ele é quase um field book, né? Quase um livro que você pode pegar um capítulo, implementar uma das metodologias, pegar outro, e ele é extremamente metodológico, né? Ele tem frameworks de execução muito claros. Então, o que eu acho que a gente podia fazer é falar sobre esses frameworks que a gente tem no livro, só para todo mundo entender do que a gente está falando, e comentar cada um deles. Então, vamos um por um aqui, pessoal, o que vocês acham? Vamos lá. Bom, o framework ele é dividido em 6 etapas, né? Então, bom, eu vou abrir aqui, porque o framework ele faz parte de abrir e encerrar com tópicos que são relacionados aqui à gestão e governança da inovação. Então, o primeiro é planejamento da inovação. Então, o que acontece? A gente tem sempre há o planejamento estratégico da empresa, ele faz de forma anual, que saem as diretrizes estratégicas, cada unidade de negócio e seu departamento vai buscar uma maneira, então, de atingir essas metas desenhadas e acordadas com seus investidores, conselhos e o board executivo, e a inovação precisa fazer o seu planejamento para bater essa meta, entender como que ela, né, vai fazer-se importante nesse processo para atingimento. Então, o planejamento, ele precisa ser feito da forma correta, né? Então, a gente fala muito sobre como fazer um planejamento da forma correta, em que olhe para mercado, para que olhe para tendências, para setores, para clientes, para dentro, para suas restrições, para suas habilidades. Enfim, a gente discute como fazer um bom planejamento, né? E a partir desse planejamento surgem as teses, a gente discute sobre a importância de uma boa tese, sobre a importância de você ter clareza de para cada tese, como você vai trabalhar o atingimento dela em termos de opções de inovação e ferramental, né? Bom, aí logo depois disso, a gente abre, depois desse planejamento, né, uma série de maneiras de inovar dentro do framework. E aí a gente fala sobre geração de ideias, execução de projetos, inovação aberta, transformação do negócio principal e a gestão da inovação. Mas como a gente vai comentar cada um desses aqui, então o primeiro passo seria o planejamento. Então eu já vou emendar aqui e aí eu passo para o Vitor aqui. A gente já entra depois em geração de ideias, então assim, a gente sabe que principalmente um mundo globalizado como o nosso, muitas das vezes os melhores recursos não estão dentro da nossa companhia ou estão dentro da nossa companhia, mas não estão explorados. Então, como eu garanto que eu capturo boas ideias da minha empresa e não só capturo, porque capturar, a gente está falando da velha caixinha de ideias, não é isso. A gente fala aqui como identificar essas pessoas, como desenvolver boas ideias, esse processo para não ficar quebrado, porque a gente fala, mas o processo engessa toda a questão da ideia. Não é isso, é um processo quebrado, é um processo que não funciona, que vai abafar as pessoas. E aí a gente fala sobre o que você precisa levar em consideração para trabalhar bem, de ponta a ponta, a geração de ideias e sair do outro lado com ideias sendo executadas de forma bastante apropriada, que aí puxa para o próximo tópico, né, que é literalmente a execução de projetos, né, e aí o Vitor pode falar melhor. Tá, então aqui, pessoal, a gente entra já numa seara bem forte de execução.
E o que a gente percebeu? As empresas têm dificuldade de transformar aquela ideia ou transformar o que vem do planejamento em prática, né? E isso vai desde a montagem do time, quer dizer, qual é o perfil exatamente que eu preciso trazer para implementar aquele projeto ou aquela ideia, né? E aqui, na nossa pesquisa e nas nossas interações que a gente tem até com os nossos clientes, a gente percebe que existe essa dificuldade de identificar esses talentos dentro de casa, de recrutar no mercado, né? Então a gente traz o que a gente chama de arquétipo intraempreendedor, né? Então as características que são únicas do empreendedor que inova dentro de uma empresa, né? E como fazer essa seleção, né? E aqui a gente já coloca muitos frameworks, questionários, tudo para a pessoa já usar, né? O gestor que está montando o time dele lá, ele já pode usar esses frameworks para recrutar melhor. E aí não se recrutar, né? Então, um passo, na hora que, quando você vai implementar um projeto, o primeiro passo é, de fato, montar uma equipe, mas você tem que criar um ciclo de capacitação, né? Então, é um ciclo que ele nunca acaba, é um ciclo lean mesmo, né? Então, você vai sempre identificando gargalos ali e vai melhorando aquelas competências do time. Vitor, só te pausando aqui, sabe o que é interessante que você me lembrou? A gente discutia muito sobre a questão assim, a inovação é um resultado de ideação mais execução e resultados, né? E aí a gente fala, pô, mas ideação é 1%, né? Tem toda a questão 99% é a execução do negócio. Bom, mas esse 1% é fundamental. Se não há o 1%, não há os 99% fazendo a execução. E mesmo nessa questão da execução, cara, a gente vê que, pelo menos, quando eu olho para os nossos investimentos que a gente fez aqui na Ace em startups, muitas das startups que a gente acabou fazendo write-off, tiveram brigas de sócio ou não eram os times ideais montados, né? Então, existe uma importância crucial nisso, que é o que você está trazendo aqui, né? Exatamente, exatamente. Ter o time, a empresa precisa ter o time correto no lugar correto, né? E não existe, muitas vezes, um padrão em cima disso, né? Não existe uma regra de ouro em cima disso, mas existem princípios, né? E se a gente fala de uma inovação, um dos princípios é você ter um time empreendedor, porque ele vai criar uma coisa nova, né? Ele vai sofrer, ele vai ter problemas, ele vai ter que ser questionador. Então, esses elementos são os elementos que a gente traz para o gestor conseguir fazer essa dinâmica bem feita. Daqui, pessoal, a gente já migra bastante para a execução em si, em como fazer, né? Desde como trabalhar o problema, desenvolver o problema, até a solução, os testes. E aqui talvez venha o grande charme da metodologia, que é a gente coloca QR Codes basicamente no livro inteiro, né? Mas aqui especificamente a gente coloca QR Codes com a metodologia, com materiais auxiliares para o leitor pegar e já conseguir usar com o time dele, né? Já conseguir implementar aquele questionário, fazer uma cópia daquela planilha e já aplicar com o time dele, e também vídeos explicativos. Então, se surgiu uma dúvida sobre aquela metodologia em si, tem um videozinho que ele já acessa na hora e já tira aquela dúvida, né? Então, o vídeo ele é carregado dessas metodologias, tudo para poder ajudar ele a fazer a execução da melhor forma possível. Então é isso, né? Então, quando a gente fala de execução, é ajudar ele, de fato, a tirar a ideia do papel e até escalar aquela solução, seja uma solução para o mercado, né, para fora, ou uma solução interna também. Porque a inovação não é só inovação de canal, não é só inovação de produto, de um novo negócio, mas tem a inovação para dentro de casa, para melhorar a eficiência da empresa. Então, tem soluções que são criadas e aí a gente conta melhor como fazer isso exatamente, como distribuir para dentro de casa. Enfim, então, é para ajudar mesmo o intraempreendedor a inovar. E tudo de forma muito ágil, né? Recentemente eu estava lendo um estudo que dizia que
o ágil é 6 vezes melhor do que a metodologia tradicional de execução de projetos. Então não há dúvidas que para uma boa taxa de sucesso esse método é fundamental e a gente aborda isso de uma forma muito brilhante no livro. E tem uma outra coisa que a gente observa, assim, recentemente a gente publicou o ACE Innovation Survey de 2020, que é onde a gente estuda o estado da inovação no país. A gente conversa desde o time da linha de frente até times de executivos para entender como a inovação está se comportando. E assim, a cada 2 empresas, 50% está fazendo inovação aberta. Então, esse é um outro tópico que a gente traz lá no livro, né, Pedro? Essa questão da inovação aberta é fundamental. A ACE explorou de diversas óticas no livro. Comenta para gente aí. Eu acho que a inovação aberta é uma disciplina relativamente nova, né? Tem 20 anos, mais ou menos, como conceito, né, formal aí na literatura de negócios. E muito se associa a inovação aberta com, né, até esse fenômeno das startups, muito se associava inovação aberta com ação junto à academia, hackathons e coisas do gênero. E depois vieram as startups e o mundo, né, se transformou e os conceitos todos se reinventaram. E aí quando a gente enxerga o que a inovação aberta pode trazer para o negócio, a gente entende que a gente pode pensar de fora para dentro, ou seja, a gente pode olhar uma inovação que foi feita lá fora e trazer para o negócio, implementar no meu negócio. Isso eu posso fazer de N maneiras, que eu já vou falar, ou de dentro para fora. Eu tenho uma inovação e eu quero escalar essa inovação de alguma maneira, eu quero combinar essa inovação com outra e transformar numa coisa ainda maior. Então tem vários exemplos que a gente pode implementar, e nessa parte do livro a gente foi fundo em como fazer isso com startups, como comprar startups, como fazer parceria, como criar um programa da maneira correta. A gente vê muito programa hoje de aproximação com startups no mercado, pouquíssimos geram o resultado que as empresas desejam. Né? Até sobre isso, Pedro, eu não sei se você vai citar exatamente, né, mas a gente fez uma pesquisa, né, em 2019 dos programas, né? Então, exatamente. Tinham 140 programas que a gente mapeou no país e assim, a cada 5, um só atingia o resultado de ambos os lados, né? Então, para você ver que tem um espaço enorme ainda para melhorar, né? Tem um monte de espaço para melhorar, e a gente acha que, né, muito disso vem do desconhecimento das empresas, porque as startups são um bicho realmente diferente. E aí existe aquela ilusão de que eu vou me aproximar de uma startup e vou me tornar mais inovador. Quando na verdade acontece o oposto, você torna a startup menos inovadora na maior parte das vezes, né? Quando você se aproxima de uma startup. E eu acho que a gente fala muito sobre isso, mostrando, né, que nem o Vitor falou, metodologias, canvas para você pensar em como fazer uma parceria, mas a gente expande um pouco o conceito de inovação aberta. Vai para joint ventures, como fazer parcerias de canal, como fazer... E a gente coloca várias categorias de parcerias com vários cases, né? E acho que isso que é legal, a gente exemplifica e deixa muito claro aí para o leitor. Então a gente acha que essa é uma maneira crucial para a gente conseguir executar a inovação, né? E aí vem a parte de transformar o negócio principal, que é... E aí eu queria perguntar para o Vitor aqui isso, antes dele aprofundar, mas a gente pensou muito sobre isso, porque hoje o mercado tá muito orientado a falar aquele termo que todo mundo já sabe o que eu vou dizer, o termo transformação digital. Né, transformação digital. E aí a minha pergunta para o Vitor a gente já discutiu tanto isso que eu já sei exatamente o que ele vai dizer, mas por que a gente não usou o termo transformação digital e como que a gente encarou esse conceito para o leitor? Acho que isso é legal, assim, que a gente empacotou isso de um jeito que é o que a gente acredita e mais, é o que a gente viu na prática, nas centenas de projetos que a gente realizou e também nas diversas entrevistas que a gente fez para esse livro. Né? Então, como é que você vê isso, Vitor?
Eu acho que esse é o tema, talvez, mais polêmico aí de todos, né? Aliás, o livro é recheado de polêmicas, né? Então a gente provoca bastante o status quo, o que o mercado acha, o que o mercado fala. Inovação aberta, eu acho que é um grande exemplo disso também, né? E, inclusive, na ACE, a gente tem um processo de transformação do negócio principal. A gente fala, inclusive, bastante no livro do como que a gente faz, né? E a gente descobriu várias coisas, conversando com as empresas, conversando com os nossos clientes, né? Que uma das coisas que ficou evidente é que cada empresa tem a sua própria verdade, né? A sua própria forma de fazer a transformação. E alguns têm pilares de transformação, outros têm princípios, outros encaram a inovação de um jeito único, né? Muitos falam assim, eu quero fazer a transformação digital pegando os princípios do Spotify. E aí descobre, ou da Magazine Luiza, né? E aí descobre-se que não dá certo dentro da cultura daquela própria empresa. E é aí que a empresa começa a buscar entender qual é a sua própria verdade, né? Como fazer esse processo de transformação do negócio principal que se encaixe perfeitamente para a cultura, para a forma de trabalhar daquela empresa. E a gente explora isso no livro bastante, né? Tentando entender. E foi unanimidade, né? As empresas que conseguiram maturidade digital não são aquelas que investiram todo o orçamento em digitalização de processos, né? Óbvio que colocar tecnologia nos seus processos é importante, é necessário, dá ganho de eficiência, escala o negócio, mas transformação digital não é só sobre tecnologia. Tecnologia é apenas um componente da transformação do negócio como um todo. Por isso que a gente não gosta de tratar muito como transformação digital, né? É a transformação do negócio, e aqui envolve muito cultura, envolve design organizacional como um todo, né? A forma que eu trato a inovação, a forma que eu meço inovação, que eu trabalho a cultura dentro da empresa, os projetos, acompanho e uma série de coisas, né? Durante o nosso período de aprofundamento no tema, a gente entendeu que essas empresas têm princípios, pilares, e esses pilares, eles são justamente os pilares, os princípios da estratégia da inovação radical que foi escrita aí pelo Pedro, né? Então, de alguma forma, né, de formas diferentes, elas trabalham o design organizacional, elas trabalham o cliente no centro, que no fim das contas a empresa trabalha para poder servi-lo melhor, né? E inovação aberta, né, com o trabalho com parceiros, a gestão ágil em si a gente fala bastante, as empresas usam também uma nova forma de fazer projetos internos, uma nova forma de encarar esses projetos de inovação. A gente fala de princípios como criar uma estratégia de disrupção do próprio negócio, que é o princípio de matar o negócio principal, e o pensamento como investidor, que é a visão do portfólio, né? Então a gente traduziu todas essas metodologias que hoje tem no mercado, e a gente ancorou essas metodologias dentro dos 6 princípios da inovação radical. Então, na prática, o livro, além de falar desses cases, né, o capítulo em si, além de falar de todos esses cases, a gente coloca à disposição do leitor a ferramenta dos 6 princípios da inovação radical e como o leitor pode fazer todo o mapeamento da empresa em cima desses 6 princípios, bem aprofundado, né? Então ele é bem aprofundado, dá para entender exatamente quais são os pontos que aquela empresa precisa, onde ele precisa exatamente atuar, e como que ele cria um plano de ação, executa o plano de ação e faz um processo de melhoria contínua para melhorar ainda mais o princípio os 6 princípios, né, dentro da empresa. Então, isso para nós é o que a gente chama de transformação do negócio principal. E tudo isso é amarrado pela gestão da inovação, que é assim, como que a gente
orquestra, né, digamos, como que a gente rege todos esses instrumentos aí tocando, né, Sully? O que a gente aborda aí? Acho que vale a pena, assim, porque digamos assim, é a amarração do todo, né, a gestão da inovação, né? Sim. O que é muito interessante, né? Eu estava esses dias refletindo, quando a gente fala de inovação, e a gente tem inovação de dentro para fora, de fora para dentro, a inovação de fora para dentro é uma inovação que ela é rápida, né? Ela atende uma necessidade muito rápida, inclusive de transformação. Não é à toa que conexão de startup em sua essência mais básica, que é como tratar startups como fornecedor, é algo que está super, super quente no Brasil, né? Mas isso não te dá vantagem competitiva, né? O que traz vantagem competitiva é a sua cultura interna e a capacidade de internamente você inovar. Por isso que a transformação do negócio principal nosso vai além da transformação digital, que olha para a eficiência operacional e não tem impacto na cadeia de valor de fato, né? Então a gente fala muito em gestão de inovação, primeiro entender que a vantagem competitiva ela não existe mais, porque se ela existe, ela é muito curta. Então, tudo aquilo, a abundância de informação que a gente tem hoje torna muito mais fácil eu também explorar possíveis soluções que a sua empresa, por exemplo, criou. Então, por isso que quanto mais você faz trabalha assim, com qualidade a sua cultura e a sua capacidade de inovar internamente, melhor será para a sua companhia, mas isso não necessariamente te garante vida longa, né? Então, a gente fala sobre que a vantagem realmente competitiva ela acaba e a inovação ela tem que ser literalmente uma competência da companhia. E para isso, eu poderia dizer que a gente então vive meio que num paradoxo aqui, que é o seguinte, ou eu vou focar no meu negócio principal e vir uma máquina de eficiência operacional, mas em breve eu posso ser disruptado, digamos assim. Ou se eu focar demais em inovação, eu também perco a mão aqui no meu negócio principal e vou viver talvez em um mundo que é muito arriscado, que a gente joga com o pensamento de investidor, né, de explorar diversas possibilidades. Então, qual que é o equilíbrio ideal para isso? Então, a gente traz todo um framework que vai olhar com isso com carinho, pensando como uma máquina, né? Qual é o input da inovação, o que é essa máquina e qual é o output. E a gente via, inclusive, no passado, muitas das empresas trabalhando apenas no input ou na cultura e tudo mais, mas a gestão da inovação, ela precisa se comprovar. A gente fala na ICE que inovação é nota fiscal emitida, é impacto literalmente de economia gerada. Então, agora a gente está vendo que muitas empresas estão sendo cobradas. Inclusive, tenho participado aí de comitês de inovação e CFOs questionando líderes de inovação. Olha, cadê o resultado? Então, para isso, a gente cria todo um passo a passo para ajudar o leitor a identificar como eu garanto que eu estou mensurando a inovação, que eu estou planejando da maneira certa, que eu tenho as métricas corretas, como eu monto um fluxo de inovação que vai garantir que eu não crie uma empresa burocrática, mas ao mesmo tempo também eu não quebro o processo, porque isso é péssimo, e aí a gente tem muito cuidado em inovação, como a gente sempre questiona status quo, mas também a gente não pode fazer coisas que são irreversíveis na empresa, senão eu literalmente levanto os anticorpos da inovação. A gente fala de um bom balanceamento de portfólio, a gente fala muito sobre Innovation Accounting, que é uma forma de lidar com a inovação de forma apropriada, principalmente quando a gente fala de inovações em Horizonte 3, a gente ensina ali como você trabalha na metodologia correta, dividindo por estágios, tirando o risco da inovação, colocando pontos de verificação e o que cobrar e tudo mais, até fechando em comitês. Então a gente pega a gestão da inovação e destrincha passo a passo para ficar assim, show na empresa e ninguém sofrer com cobranças, né? Porque no fim do dia, aquilo que você não consegue fazer uma gestão, você não consegue de fato medir progresso. Então aqui a gente entra bastante nessa questão. Nós somos realmente bem focados aqui em comprovar resultado, e a gestão da inovação é fundamental aqui. Legal. Outro aspecto que a gente trabalha bastante no livro é que ele tem que ser prático. Ele não, né, enquanto que a estratégia de inovação radical ele é um livro talvez mais para pensar, para refletir, para enxergar o negócio, esse livro é um livro para executar.
Então ele, obviamente, pode ser lido por quem nunca pegou a Estratégia de Inovação Radical para ler, porque ele explica os princípios e tudo mais, só que ele vai por um outro caminho, né? Ele vai por um caminho muito prático. O ideal, obviamente, é que as pessoas leiam os dois, porque um complementa, né, o outro, mas a gente fez questão de, como existe muita confusão no mercado, existe muito conceito que a gente não acredita que funcione na prática, que a gente já testou, muita coisa, muita informação, muito ruído, né? A gente também criou um diagnóstico onde as pessoas podem entender como estão os seus negócios, e também tem ferramentas que, inclusive, na parte de transformar o negócio principal, que a gente coloca um guia completo para a pessoa ir lá e fazer uma imersão no seu negócio e sair com um diagnóstico. Mas eu acho que a gente podia falar um pouco desse assessment que os leitores também vão ter, onde eles podem entender onde eles podem começar, quais são os pontos críticos para eles trabalharem e ajudar a priorizar, né, Vitor? Como é que você vê um pouco, que também deu um trabalho considerável para pensar em como fazer esse diagnóstico e também oferecer para o leitor de uma maneira automatizada, de uma maneira que o leitor consiga realizar sozinho e gerar aí essa informação para entender onde priorizar, né? Comenta um pouquinho como é que foi esse processo. A gente é difícil resumir todos esses conteúdos num assessment só, né? Então a gente teve um trabalho aqui entre nós três de entender quais são as melhores perguntas que a gente precisaria fazer para o leitor, para ele responder, para que ele conseguisse identificar exatamente o momento que ele está e onde ele está indo bem, né? E onde ele precisa colocar mais energia. Então, esse diagnóstico é um guia para ele, né? É como se fosse o ponto de partida que ele precisa para ler o livro. Quer dizer, ele pode ler o livro da página 1 até a última página, mas se ele quiser focar especificamente no problema que ele tem dentro da empresa dele, ele vai lá no assessment e ele identifica, por exemplo, que ele não está fazendo um processo de inovação aberta muito bem feita, e aí ele pega o capítulo de inovação aberta e foca naquele capítulo, faz aquilo bem feito, e depois pula para o próximo e faz aquilo bem feito também dentro da empresa dele. Então, a gente fez o grande sucesso aí da metodologia que a gente criou foi pensando no leitor, né? Como fazer para o leitor, para que ele consiga implementar tudo isso que a gente colocou no livro de forma mais eficiente. Então, é muito prático, né? Óbvio que você consegue ler o livro e ler os cases para se inspirar, para ter insights e tudo mais, mas se o leitor quiser implementar um processo de inovação, ele consegue fazer lendo o livro, né? E o diagnóstico é um material de auxílio para ele, para saber onde começar. Legal, e a gente se preocupou muito em ser algo prático que a pessoa conseguisse pegar e fazer, né? E além dos diagnósticos, a gente tem várias horas de vídeo também que as pessoas vão ter acesso. Para cada conceito tem explicações em vídeo, tem templates. É um livro muito rico nesse sentido. A gente também tem um prefácio muito especial que foi feito pelo Stélio Tolda, que é o CEO do Mercado Livre, que é uma empresa que as empresas que querem inovar aspiram ser, né? Elas olham para o que o Mercado Livre fez, para o que o Mercado Livre construiu, e a gente acha que essa inspiração aí que o Mercado Livre consegue dar é super importante para quem está lendo, e é muito legal a forma como o Stélio aborda no prefácio. Então, quem quiser ler, né, o livro já está em pré-venda, né, pela online, então você pode ir lá fazer o seu pedido. Então você vai em acestartups.com.br/transformação-radical e você lá consegue fazer o seu pedido, enfim, fazer a sua encomenda aí da sua cópia.
E aí tem uma coisa muito legal que a gente fez também, porque como esse livro ele tem um consumo muito grande, né, a gente vê pelo anterior nas empresas, muitas empresas estão consumindo esse livro, nós também temos pacotes se as pessoas quiserem comprar mais de um livro. Muita gente quer comprar para dar para amigos, para colegas, para a equipe do time que tá envolvido. E lá nessa página que eu dei para vocês também tem pacotes de 5 livros, 10 livros e 15 livros, onde você também vai ter junto um webinar exclusivo que a gente vai fazer. Para quem compra 10 livros, pode ter uma mentoria exclusiva com nós 3 aqui. E para quem compra 15 exemplares, a gente também coloca um desconto com 50% no curso Inovação na Prática, que a gente tem em parceria com a Exame, e no fim é um desconto que quase compensa aí o valor que você pagaria nessa aquisição. Agora, se tem gente que também quer presentear ou está num processo de transformação na companhia e quer um volume maior de livros, nesse caso, a gente tem um e-mail, livro@goace.vc, e nesse e-mail a gente consegue ajudar vocês a adquirir um pacote, de repente colocar, inclusive, uma palestra aí nas empresas, como aconteceu muito com o livro A Estratégia da Inovação Radical. Então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo e finalizar o nosso episódio de hoje, queria perguntar para os autores aqui, qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram nesse processo? O que vocês aprenderam ao escrever esse livro, essa obra aí? Do lado de cá, Pedro, acho que as empresas elas já entenderam que a inovação precisa ser uma prioridade, mas ao mesmo tempo elas estão, de certa forma, perdidas no como, né? Como exatamente fazer com que a inovação aconteça dentro da empresa. Para mim isso ficou super claro durante todo o nosso período de pesquisas. Legal. Essa resposta eu vou dividir em 2 olhares aqui. Primeiro um olhar individual e depois um olhar assim mais para empresas, né? Do ponto de vista de empresas, a gente descobriu que não existe um só caminho para ser inovador. Existem diversas opções para você inovar. A gente percebeu que diversas companhias não adotavam um framework completo, mas pega um e fazia muito, mas muito bem, com muita diligência, e aí, portanto, se tornava. Então, o que é mais legal é que a gente dá uma opção, um cardápio para a empresa entender, de acordo com a sua cultura, as suas pessoas, a sua velocidade, o seu conhecimento, o seu acesso ao mercado, de como inovar. Então, isso foi muito interessante a gente descobrir no processo como um todo. Foi legal também ver que nem tudo era mil maravilhas, em que a cozinha era, às vezes, bagunçada e discussões muito difíceis eram feitas, decisões também. E gente, então, o que acontece dentro da nossa casa acontece na casa das empresas inovadoras também. O importante é o dia 2, o que acontece depois dessas discussões mais intensas e acordar e colocar em prática. Do ponto de vista individual, escrever um livro é um desafio, e aí o Pedro foi um dos mentores, inclusive, aqui na escrita, porque ele já tinha passado pelo processo, e ele sempre falava assim pra gente, um livro precisa ser a prova de bala. E o que significa isso? A gente tem que ter certeza que cobriu todos os pontos cegos, todos os questionamentos que aparecerem, e a gente não pode deixar furo. Se tem furo é porque isso não tem comprovação de fato, a gente tem que colocar aquilo que realmente seja consistente. Então, o ponto de vista de colocar de repente ali conceitos, exemplos e fechar em frameworks e questionar todos os lados foi fundamental. Então, para mim, isso foi uma jornada muito interessante pessoalmente falando. Legal isso, né, Sully? A gente passou boas horas revisando o trabalho de cada um aqui, né? A gente fez de um jeito bem ágil, então toda produção, cada parágrafo que a gente escrevia, o outro revisava e o outro revisava e colocava um pouquinho a mais, né? Então foi um processo bem interessante aí, do ponto de vista individual, com certeza, de construção com vocês aqui, foi um prazer imenso, né? E
E as madrugadas foram longas, né? As madrugadas, os fins de semana, não é fácil, foi uma baita experiência. Legal, enfim, como vocês falaram, eu já tinha né, rodado esse processo uma vez, eu acho que o processo agora em grupo foi mais fácil para mim, porque eu conseguia debater, e é muito solitário às vezes quando a gente está num processo para escrever um livro. Acho que o fato da gente conseguir debater foi super importante para mim. E uma coisa que eu acho que, eu não sei se eu aprendi, mas acho que aprendi muita coisa, né? Mas uma coisa que eu queria, acho que, reforçar é quando a gente vai numa empresa, a gente sente quando ela é uma empresa inovadora. É uma coisa meio que está no ar, assim, a gente consegue perceber isso. E não é o espaço físico, não é né, a gente já falou muita coisa, é a maneira como a empresa pensa coletivamente. A gente pode até traduzir isso na cultura, traduzir isso no DNA, e tem empresas que já nascem com esse DNA. A gente até fala da Stone, né, no livro, ela é uma empresa que já nasceu com DNA inovador, mas 99% das empresas não nascem com esse DNA. E aí, aquelas que têm a coragem para se transformar, porque eu falo essa palavra, coragem, porque você está dando um pulo na direção, pelo menos na percepção que existe do mercado do incerto, mas na prática a gente sabe que hoje o risco e o coronavírus, aí a pandemia veio para nos mostrar isso, o risco é não fazer nada, o risco é ficar fazendo as mesmas coisas, é muito mais arriscado fazer isso do que tentar coisas novas, e que existe jeito de você tentar coisas novas sem colocar em jogo aquilo que você já construiu. E eu acho que esse tipo de raciocínio que é muito positivo, e eu acho que todo mundo vai se beneficiar lendo esse livro, né, de que você tem como se transformar, e o resultado dessa transformação, como acho que o Sullivan falou, vai trazer à tona a sua própria verdade, as suas próprias teses e o seu estilo de inovar. Então o livro, ele não tenta colocar um estilo de inovação, ele tenta colocar digamos assim, uma versão 1.0 de um framework para você utilizar, e a partir dele você faz as suas mudanças, você cria os seus métodos, e a gente quer receber o que você criou e trazer aqui também para a próxima edição e para os nossos aprendizados. Então, Vitor e Sullivan, queria agradecer vocês dois aí pela participação nesse episódio, mas principalmente agradecer vocês nessa parceria incrível que foi esse trabalho, essa parceria intelectual e operacional que foi da gente fundir os nossos 3 cérebros aí nessa obra, e que eu acho que o resultado ficou muito legal, né? Eu lendo depois na revisão final, assim, eu lendo o que a gente produziu, eu falei, cara, que legal esse material, ficou um material realmente diferenciado. Valeu vocês dois. A gente que agradece, Pedro, pelo convite. Acho que a maior satisfação de tudo isso é saber que a gente está ajudando cada vez mais o país, o Brasil, se transformar através da inovação. Então, a gente deixa um pouco da nossa experiência dentro do livro, e uma satisfação enorme saber que a gente contribui para isso. Então, muito obrigado, espero que o leitor goste, ficou sensacional. Bom, sabe aquela época da vida que você passa assim, difícil, mas depois você passa e sente aquela saudade? É esse momento que eu me sinto agora. Que momento difícil foi escrever esse livro, mas já estou com saudade das infinitas discussões que a gente tinha, tanto teórica e prática. Foi um prazer assim, enorme, pessoal. Que privilégio estar trabalhando com vocês. Discussões incríveis que extrapolam, inclusive, o próprio livro. Então foi muito interessante. Agradecer aí ao Vitor, que foi o nosso Bookmaster, Scrum Bookmaster, que fez todo o controle ali. Agradecer também ao time ACE de marketing, aí a Renata também capitaneando todo o lançamento, que não é um trabalho fácil. Agradecer também as pessoas da ACE que fizeram revisões, porque teve um batalhão aqui de gente blindando o livro em termos de a prova de bala. Então, agradecer as nossas famílias, todos os apoiadores. Então, poxa, gente, fico muito contente que a gente está trazendo algo muito bom para o mundo aí. Então, prazer estar com vocês nessa jornada, todos. Parabéns.
Legal, e eu agradeço também a Editora Gente, que foi uma super parceira já desde o meu primeiro livro, agora com esse, extremamente maleáveis, propositivos e querendo fazer acontecer, já me sinto aí, já nos sentimos todos parte da família da Editora Gente. E, obviamente, o nosso grande Stélio Tolda, que fez o prefácio, ficou um resultado muito legal, e todas as empresas que participaram, que deram entrevistas, ajudaram a gente a ir a fundo, abriram as portas, expuseram todas as suas dúvidas, os seus pontos, então foi muito rico o processo, e tem muita gente, estão lá inclusive nos agradecimentos do próprio livro. E para encerrar, queria agradecer também você, nossos ouvintes, falar, se você se interessou, quer ter essa obra na sua mão, de novo, acestartups.com.br/transformação, né, sem acento, transformacal, tracinho radical, e lá você vai encontrar, né, o link, como comprar, como, enfim. E se você puder compartilhar o link, se você puder compartilhar essas informações com quem você acha que pode se beneficiar, faz parte do nosso propósito aqui, gente. Então, vamos lá, vamos divulgar, vamos fazer esse livro ser um sucesso como foi o anterior. Legal? Valeu, pessoal. Até a próxima.